Sabe, quando a gente pensa no sofrimento de Cristo, a imagem que vem na cabeça é quase sempre a mesma, né? A cruz. Mas e se essa imagem, por mais forte que seja, contar só o finalzinho da história? A gente vai aqui dar uma olhada diferente para essa ideia. Explorar a possibilidade de que o sofrimento de verdade não foi um evento de algumas horas, mas uma condição que durou uma vida inteira. E não tem como negar. Essa imagem é icônica, está gravada na nossa cultura, a agonia física na cruz. É uma representação universal de dor, de sacrifício. E com toda razão, claro, os detalhes daquele momento são brutais, são inesquecíveis. Só que é aqui que entra uma ideia que meio que vira a mesa. E se o sofrimento de Cristo for muito, mas muito maior do que só a cruz? E se, na verdade, ele começou bem antes? Isso nos obriga a perguntar o que será que a gente não está vendo. A gente conhece bem essa lista: a coroa de espinhos, os açoites, os pregos, a humilhação em público. Cada um desses pontos representa um nível de dor que a gente mal consegue imaginar. Eles são a base de como a gente entende esse sacrifício. Mas a pergunta continua: será que isso é a história toda? E isso nos leva para uma pergunta que é fundamental. Se o sofrimento vai além da cruz, quando exatamente ele começou? Porque a resposta para isso pode mudar completamente a escala do que esse sacrifício significa. Pensa bem, a crucificação, por mais terrível que fosse, era um método de execução romano. Milhares de outras pessoas sofreram a mesma morte física. Isso não diminui o horror de jeito nenhum, mas nos faz pensar que o sofrimento que foi único de Cristo deve estar em outro lugar, em algo que ninguém mais passou. E aqui está a grande virada de chave. E se, em vez de um evento final, agonizante, o sofrimento fosse a própria textura da existência dele aqui na Terra? Não um momento, mas uma vida inteira. O verdadeiro ponto de partida, segundo essa linha de raciocínio, é o ato da encarnação, aquele momento em que o divino assume a forma humana. É exatamente aqui que a crucificação de 33 anos começa. Tenta imaginar o que isso quer dizer. Um ser ilimitado, que existe fora do tempo e do espaço, escolhe se trancar voluntariamente dentro de um corpo frágil. Ele abre mão da sua autoridade, do seu poder todo, para viver dentro da nossa realidade, que é toda quebrada. Esse versículo aqui é a chave de tudo. Não é só uma declaração teológica, não. Ele marca o começo do sofrimento terreno. É o momento em que o habitat natural da divindade é trocado pela limitação da carne. Olha só esse contraste, de um estado de poder absoluto, de ser a força que criou o universo, para uma condição em que se precisa andar, se sente dor, onde não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A distância entre esses dois estados é aí que está o verdadeiro abismo do sacrifício. Mas como era esse sofrimento do dia a dia? Não era uma dor aguda o tempo todo, mas sim uma angústia profunda, constante, que vinha de quem ele era e do mundo em que ele estava vivendo. Imagina o Criador andando pela sua própria criação, mas vendo ela toda corrompida, vendo a doença, o ódio, a injustiça e tendo que se conter, sem poder simplesmente intervir e consertar tudo de uma vez. É a dor de ver a própria obra-prima toda desfigurada. Nossa, essa ideia é quase vertiginosa. A consciência divina que sustenta o universo dentro do corpo de um bebê, de uma criança, sabendo de tudo, mas sem conseguir falar, sem conseguir se mover direito, sem poder agir com base nesse conhecimento. É como uma prisão dentro do próprio desenvolvimento humano. E ainda tinha a dor constante da rejeição. As pessoas seguiam ele por causa dos milagres, pelo espetáculo, mas quando ele ensinava as verdades mais profundas, muita gente ia embora. É a agonia de oferecer a cura e ver as pessoas preferindo a doença por orgulho ou por simplesmente não entenderem. Esse talvez seja o aspecto mais difícil da gente sequer imaginar. A pressão interna de ter o poder de acabar com a injustiça, de curar todas as doenças, de calar os inimigos com uma só palavra, mas escolher não fazer nada disso. Uma contenção o tempo todo por submissão a um plano maior. Esse salmo que Cristo citou na cruz ganha um significado completamente novo com essa perspectiva. Não fala só daquelas horas de agonia, mas de uma vida inteira. O clamor de dia e de noite reflete uma existência na terra sem descanso, uma angústia que simplesmente não parava. Então, como é que a cruz se encaixa nisso tudo? Bom, ela não é o começo, ela é a culminação. É o momento em que todo aquele sofrimento interno, invisível de uma vida inteira,
finalmente se torna visível para o mundo todo, de um jeito brutal e que não dá para negar. A estrutura fica bem clara, né? Tudo começa com essa base de 33 anos de sacrifício interior. A cruz, então, vira o clímax público dessa dor toda. É o capítulo final de uma história longa e dolorosa, e não a história inteira. E é por isso que o número 33 se torna tão pesado, tão significativo. Ele representa a duração total dessa provação. O sofrimento não foi só de 6 horas na cruz, mas de 33 anos na terra. Essa mudança de escala redefine completamente o que a gente lembra e o porquê. Então, a reflexão que fica é essa. Pensar no sacrifício não como o ato final, mas como uma vida inteira de contenção, de sofrimento silencioso, isso muda tudo. Cada momento, desde o nascimento, se torna parte de um único e gigantesco ato de redenção. E a pergunta que fica é: como isso muda o significado de tudo para nós?